Primeiramente, hoje na Igreja Mundial, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, é comemorado o Dia Mundial da Oração. Lá no Brasil tem um projeto que começa 10 dias de oração e 10 horas de jejum, que encerra hoje o jejum. E é o Ministério da Mulher que faz esse programa lá no Brasil. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial da Oração. E aí eu pensei, como é o Dia da Mulher, um mês sobre que vai falar sobre a mulher, e eu pensei em que pregar. Vou pregar sobre uma menina que virou órfã, que era órfã, e que no decorrer da sua caminhada virou rainha. E através da sua atitude, ela convocou todo o seu povo para que orasse e jejuasse, porque ela iria ter um encontro com o rei, e aquilo era determinante para salvar o seu povo da morte. Pensei em falar também sobre a mulher do fluxo de sangue. Não fala sobre oração, sim, mas fala de uma fé. Ela não desistiu. Nós, mulheres, temos nosso ciclo menstrual, eu vou dizer, não é fácil. São 3 dias complicado. Mas ela passou 12 anos, dia e noite, 24 horas, sangrando. Perdeu a sua família, a convivência com as pessoas naquela época, porque ela era considerada imunda. Mas ela ouviu falar de alguém que fazia milagres. E ela pensou, apenas preciso tocar. E foi isso que ela fez. Tocou nos mantos do mestre. E o que ele disse? De mim saiu poder. Todas essas histórias seriam fantásticas se eu falasse hoje, para representar a mulher. Pensei também em falar de uma moabita, Ruth. As suas palavras foram essenciais, que determinaram toda a sua dinastia, toda a sua descendência. E ela tomou a seguinte decisão. Ela disse para Noemi, escuta, aonde você pousar, eu vou pousar. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Que decisão. E fez algo extraordinário na vida de Ruth e da sua descendência. Mas hoje, não vim falar de uma mulher. Eu vim falar de uma oração que mudou o rumo da história de um povo. E eu confesso a vocês que quando eu estudei essa mensagem, eu passei por um momento bem delicado da minha vida, que no final do sermão eu vou contar para vocês. E eu achei essa história extraordinária. E eu achei que ela era cabível para o dia de hoje. É uma oração poderosa, uma oração que mudou o rumo da história. Você quer acompanhar comigo? Quer saber bem quem fez essa oração? Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas 20. Não vai falar sobre o personagem aqui, sobre mulher ou homem, mas vai dizer sobre uma oração. Eu vou começar lendo no capítulo 9, de 2 Crônicas 20. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, mas acompanhe aí na sua Bíblia, que diz o seguinte. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor, Deus dos meus antepassados, não és tu, ó Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força, poder estão em tuas mãos, e ninguém pode oportar-se de ti. Tu és o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre os teus descendentes do teu amigo Abraão. Eles
a tem habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do teu templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Sei, os territórios não permite que Israel, cujos territórios que permitisse que Israel não invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se levantaram deles, desviaram deles e não os destruíram. Vê agora, estão nos retribuindo, virem a expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu acredito que você já tenha ouvido ou já tenha lido essa história sobre Josafá. Vou tentar resumir a história para a gente entender um pouco o contexto dessa oração e chegarmos nesse ponto. Quem foi Josafá? Foi um descendente de Davi. E Josafá foi um rei que fez tudo que era bom aos olhos de Deus. No tempo de Josafá, os reinos estavam divididos. Israel ao norte e Judá ao sul. Os descendentes de Davi reinavam sobre Judá. Josafá herdou o trono de seu pai Asa, outro rei temente a Deus e descendente direto de Davi, e reinou durante 25 anos. Josafá, ele seguiu os passos de seu pai, destruiu vários altares idólatras em Judá. Ele recusou a participar de idolatria e adorava somente a Deus. Josafá também enviou levitas e oficiais para ensinar o povo de Judá sobre a lei de Deus. Josafá nomeou juízes para administrarem o país com justiça, de acordo com a vontade de Deus. E ele advertiu os juízes a fazerem o seu melhor, porque o trabalho era para Deus e eles estariam com eles. Josafá se dedicou tanto ao propósito de Deus que as nações em volta temiam e trazia tributos. Mas Josafá não era o quê? Perfeito. O reinado de Josafá era paralelo com o reinado de Acabe. E quem era Acabe? Era um deus tirano, poderoso e perseguia os profetas de Deus. Só que Acabe e Josafá, eles tinham um inimigo em comum, a Síria. Então Acabe chamou a Josafá, falou: olha, Josafá, vem cá, vamos fazer uma aliança, nós precisamos atacar a Síria. E Josafá falou assim: olha, tá bem, mas vamos consultar a quem? A Deus. E assim Acabe fez, chamou alguns profetas para dizer que tanto Judá quanto Israel ganharia aquela guerra contra os sírios. Josafá falou assim para ele: escuta, Acabe, mas não tem mais nenhum profeta? E tinha um profeta que Acabe não gostava. E esse profeta revelou a Acabe e a Josafá: você não vai vencer essa guerra e você vai morrer. Só que quanto Josafá quanto Acabe não ouviram o que o profeta disse e foram guerrear. E o que aconteceu? O que Acabe fez? Olha, Josafá, é o seguinte: você vai se vestir como rei, com vestes reais, e eu vou como soldado. Mas a palavra de Deus não volta atrás. E Deus havia falado por intermédio daquele profeta. O que aconteceu? Quando estamos numa guerra, os soldados têm que atingir quem? O líder. Porque uma vez que você mata o líder, a guerra está o quê? Acabada.
Guerra vencida. E foram isso que eles fizeram. Foram atrás do líder. E quem estava com as vestes reais? Josafá. Só que eles viram que Josafá não era Acabe e saíram. Por quê? Josafá fez a sua primeira oração, pedindo que Deus o livrasse. E o Deus assim o fez. E como o profeta havia dito, Acabe lutou durante aquela manhã toda e ao amanhecer morreu. E Acabe e Josafá voltou, guerra perdida, e voltou para o seu reino. A Bíblia não diz, a narrativa não diz o que aconteceu, se passou alguns meses, algumas semanas. E é isso que acontece com a gente às vezes, né? Nós passamos por algumas lutas, algumas dificuldades na vida, e a gente passa, a gente ora, o Senhor responde, está tudo certo, está uma calmaria. De repente, acontece algo de extraordinário, vem uma luta. E Josafá estava tranquilo, ele recebeu uma informação que os Moabitas e os Amonitas e alguns Meunitas entraram em guerra contra Josafá. E Josafá falou, meu Deus, e agora? Josafá, apesar de ter o seu exército, era insuficiente contra esses 3 povos. O que ele fez? Convocou o seu povo. Vamos orar e jejuar, entregar essa questão nas mãos de Deus, porque foge das nossas expectativas do ser humano, porque era guerra garantida para os povos inimigos. A oração é uma linha direta que nós temos para falarmos com Deus. E sabe qual é o propósito do jejum? Não é só ganhar, passar na faculdade, ter um bom emprego, ter bênçãos. O propósito do jejum é abrir a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos para atender o que o Mestre está a dizer. Direcionarmos, darmos sabedoria para o entendimento. Esse é o propósito do jejum. Juntando jejum e oração, se forma o quê? Um belo casal aí. Uma receita. E ele falou assim, olha, Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para Ti. Vou falar para vocês uma coisa. Não é fácil a gente passar por uma luta e percebemos que essa luta não tem o que fazer. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma coisa ruim acontecer na nossa vida é parar de orar, não é mesmo? A gente para de orar, a gente não quer ir para a igreja, a nossa fé fica fraca, a impressão que a gente tem é que a nossa oração não está subindo, a impressão que nós temos que Deus não está nos ouvindo. Não é assim que acontece às vezes com a gente? Mas o Senhor teve uma resposta para Josafá. Vamos ler? Está aqui, ó. Capítulo 19. E disse, escute, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, não fique desanimado por causa desse exército enorme, porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Que resposta maravilhosa que Deus deu a Josafá. Josafá foi buscar a Deus. E ele não sabia qual era a resposta de Deus. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Mediante os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, devemos entregar a Deus. Às vezes a resposta de Deus é um pouco demorada. Nós somos seres humanos ansiosos. E o que é ansiedade? É a angústia de saber o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar. E a Bíblia diz assim, olha, não andeis ansiosos, porque isso não é bom. A ansiedade provoca dor, sofrimento.
A gente pode estar cercados de pessoas, mas é como se a gente fosse únicos, sozinhos. Isso não é bom. Mas o Josafá teve uma resposta excelente. E eu digo para você, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei a sua vida particular. Mas Deus está dizendo, olha, essa guerra não é de vocês, é minha. Eu posso guerrear para você. E a história continua dizendo que o Senhor falou assim para ele, olha, vai para o ponto de encontro e fique lá, vocês não vai precisar guerrear. E o que o rei Josafá fez? Olha, vou enviar alguns oficiais, eles vão cantando à frente do exército. Vocês vão louvando. Irmãos, essa semana para mim não foi fácil no meu serviço. Tem um colega meu de trabalho que ele complica a minha vida. Não só a minha, mas as minhas colegas também. E eu tive que fazer a maior parte do meu serviço andando por Odivelas, prestando o meu serviço. Não foi fácil. E eu estava andando e meditando no meu sermão. Eu falei, eu vou cantar. Mas eu estava tão triste, tão chateada, que eu começava a cantar e parava. A minha mente estava cheia de problemas, cheia de coisas, por conta do meu serviço. Não é fácil a gente louvar, cantar em meio à dificuldade, em meio a uma situação que a gente percebe que não tem solução. Essa guerra era uma causa perdida, não tinha solução. Mas Josafá não desanimou, nada abalou a sua fé. Nós temos que entender que nós queremos um Deus que pode todas as coisas, pode vencer guerras, suscitar mortos. A nossa fé não pode se abalar, irmãos. Não é fácil, mas não pode. E o que aconteceu com esse louvor que esses oficiais estavam? Esses povos lutaram entre si. E quando eles chegaram lá, no lugar programado, combinado, o que havia? Apenas pessoas mortas. Olha o que Deus faz, irmãos, com a gente. Ele faz um reboliço. Ele matou pessoas, fez que eles se atacarem uns aos outros. E a guerra estava o quê? Vencida. E o que Josafá fez? Voltou e fez o seu agradecimento. Sempre temos que agradecer a Deus, independente da situação, independente da resposta. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Nós projetamos algo para a nossa vida, mas Deus projeta algo bem maior. Josafá teve os seus reis. E se você quiser riquezas de detalhes na história, está em Crônicas, leia em casa. E você vai perceber o que aconteceu. Mas naquela época, ele voltou e agradeceu a Deus pelo livramento, pela vitória que ele havia dado. Ano de 2019. Foi um ano pandêmico. Nós reunimos a minha família e decidimos que a gente queria mudar de vida, que a gente queria morar em outro país. E meu marido veio para cá. Eu estava trabalhando no trabalho e aquele trabalho, infelizmente, ia fechar, ia acabar. E lá no meu serviço, no Brasil, o trabalhístico é diferente. Você recebe a gente fala do fundo de garantia. E tem um valor que a empresa é obrigada a depositar nesse fundo de garantia. E aí, eu ganharia 40% em cima do valor que tivesse lá durante 3 anos de trabalho. Então eu não queria pedir a conta. E ela me mandaria embora, porque aí ela teria uma quebra de contrato e pagaria esse valor. E seria um valor significativo para nós começarmos aqui. Ele veio em junho de 2019. E eu fiquei esperando ela me mandar embora. Foi os 6 meses, final do ano, ela me mandaria em janeiro. Não me mandou. Eu esperei fevereiro, não me mandou. Março, fechou tudo. Covid. Ninguém entrava, ninguém saía. Fechou os aeroportos. E agora? Meu marido estava aqui e eu estava lá. Fui mandada embora. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Passei 2 anos no Brasil. E foi o tempo que a minha igreja lançou um projeto. 21 dias de jejum e oração de Daniel. Eu falei, mas como eu ficar 21 dias sem comer? Não, o projeto não era esse. O projeto era você ficar comer sem nenhum tipo de açúcar
carnes, nada industrializado. Eu falei, vou fazer. E fiz. Foi uma experiência incrível, mas não foi fácil. Eu entendi que o meu corpo era totalmente dependente de açúcar. E foram dias difíceis. Foi aí que eu conheci a história de Josafá. E o tempo foi passando, os meses foram passando e nada acontecia, a Covid e eu falei, Senhor, será que eu não vou ver mais meu marido? Será que as coisas corriam, era uma doença que ninguém sabia, uma doença que matava, que enfim, as pessoas mais frágeis de saúde morriam? Naquele período, meu pai ficou doente, pegou Covid. Como estava muito recente a Covid, a gente não sabia, meu pai teve que ser internado. Meu pai foi internado no dia do meu aniversário. Eu não podia nem dar um abraço nele. Podia ser que ele poderia morrer. Coisas aconteceram naqueles 2 anos. E eu li essa história e disse, Senhor, essa guerra está perdida. Eu não sei o que fazer, mas me ajuda. E eu tenho uma amiga no Brasil e eu falei para ela, amiga, eu preciso de oração. Sabe quando você tem uma amiga de oração que você pode contar com ela nos momentos mais difíceis? Por esses dias nós fizemos a nossa amiga secreta de oração. E é tão bom, e é tão importante essa oração intercessória. O poder da oração intercessória é muito importante. É tão importante que quando Cristo ia ser crucificado, o que ele disse para os discípulos? Olha, fica aqui comigo, ore comigo, eu preciso da ajuda de vocês. Infelizmente, os discípulos não entenderam a importância da oração intercessória. Porque Cristo estava angustiado, ele ia ser morto. O peso do nosso pecado estava grande. Ele precisava de oração, ele precisava de força. Os discípulos não entenderam. E eu falei com essa minha amiga, me ajuda em oração? E nós começamos a orar, começamos a interceder. E tudo foi acontecendo. Meu marido conheceu uma advogada, que nos encaminhamos e nós conseguimos viajar. Na hora do check-in, eu fui fazer o check-in e eu não sabia, eu nunca viajei de avião, então eu não sabia. Eu fui fazer o check-in e eles fizeram o check-in. E a moça que estava dando suporte pra gente da agência falou, Viviane, escuta, eu tô mandando pra você. Eu nem esperava, falou, olha, eu já fiz o check-in. Como assim você fez o check-in? Eu falei, mas eu fiz alguma coisa de errado? Aconteceu alguma coisa? Mas como que você fez? Eu falei, eu fiz o check-in. Mas eles não pediram a passagem de volta? Eu falei, não, só fiz. Que sorte a sua, porque eles sempre pedem, porque estava com a pandemia, eles não podiam, a gente não podia viajar para o país. Eu disse para ela, escuta, não é sorte, é Deus. Ah, ela disse, tá bom. Não é tá bom, é Deus. Deus direcionou tudo. Deus foi ao meu encontro, ao encontro da minha família. E hoje estamos aqui, para a honra e glória de Deus. Sabe, tem uma psiquiatra no meu país, doutora Ana Beatriz, e ela disse as seguintes palavras, por mais que alguém te ame, você é um só. Você é único, você é um ser humano único. A gente não precisa encontrar metades, o ser humano por si só é único, não precisa encontrar metades. E ela fala assim, quando a gente passa por algum sofrimento, é só seu sofrimento, não é mais de ninguém. E ela diz que às vezes a gente coloca a nossa felicidade no do outro. E às vezes a necessidade do outro não é a nossa. E isso nos causa o quê? Sofrimento. Porque não é a mesma necessidade. E ela tem razão. Não somos um ser humano por metade, somos um ser humanos inteiros. Ela só tem razão em uma coisa. A gente realmente não temos que colocar a nossa felicidade na mão de pessoas ou de objetos. E em Provérbios diz em quem a gente tem que colocar as nossas ansiedades, a nossa felicidade. Diz o seguinte, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz
e os seus planos serão bem-sucedidos. Deposite a sua confiança em Deus. Ele é a fonte da água da vida e do dia que você beber dele, jamais sentirá sede. Que Deus os abençoe. Esse é meu pedido e minha oração nesta manhã. Amém.